Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Diana, sejam bem-vindos ao meu canal. Se sentir à vontade, quiser se inscrever, quiser assim comentar no meu espaço aí de comentários, fiquem à vontade, tá? Bom, gente, hoje é quarta-feira, né? E já estamos aí no começo do mês de maio. E assim, esses dias eu tenho passado assim várias coisas que tem me feito refletir bastante e tenho aprendido bastante, gente, com tantas lutas que eu tenho passado aí, muitos desafios aí, tenho aprendido bastante. Eu acredito que tudo que a gente passa nessa vida, a gente tem que tomar lição e tomar como aprendizado. Uma das coisas que tem me feito refletir bastante é como que eu posso resolver algo que não está na minha dependência, que não depende de mim resolver, né? E eu fico muito aflita, assim, porque eu fico pensando, poxa, eu faço tudo que eu tenho que fazer, tudo que tá na minha mão fazer, eu faço, tudo que eu tenho que correr para fazer, eu faço, mas tem coisas que não dependem de mim, né? Tem coisas que não dependem de mim, está na mão de outras pessoas, está sendo avaliado por outras pessoas, e tudo vai depender da perspectiva da outra pessoa e não da minha. E quando se trata do outro é complicado, né, gente? Porque a gente tem uma maneira de ver um problema, uma dificuldade, só que mesmo às vezes a gente colocando nossa posição na mão de outra pessoa, a pessoa vai ter a visão dela em cima daquela mesma questão, né? Então, eu venho tendo minhas reflexões e tenho perguntado muito para Deus sobre isso. Senhor, o que eu posso fazer para tentar convencer as pessoas, o meu ponto de vista, para essas pessoas olhar com favor a mim? Porque, falando isso, gente, em relação aos problemas que eu já comentei com vocês no vídeo passado, então, eu tenho feito essas indagações, essas reflexões nessa questão aí de como que eu posso convencer, fazer a pessoa entender o meu ponto de vista. E muitas vezes, gente, não tem como convencer, não tem como você ali tá provando mais, sabe? Então, quando as coisas não estão na nossa mão, eu acredito que eu comecei a refletir que a melhor maneira que a gente tem que fazer é esperar. Confiar em Deus, colocar nossos anseios na mão de Deus e esperar para que as coisas se desenvolvam. Muitas vezes não vai dar certo, muitas vezes não vai concluir, entendeu? E a gente tem que aceitar e partir para os próximos passos, entendeu? E como que é que eu vou aceitar algo que eu não quero aceitar? Porque eu acho que é injusto, porque eu acho que não é certo, sabe? Como que aceitar isso? Como que eu vou aceitar uma negativa? Como que eu vou aceitar algo que não... Por exemplo, às vezes a pessoa quer muito uma coisa e aquela coisa não acontece, e não acontece não só naquele momento, não acontece de jeito nenhum. E a pessoa às vezes pensa, poxa, eu não mereço, tá? O que eu posso fazer para aceitar isso? Gente, eu vou falar assim, uma questão bem pessoal minha. Tem muitas coisas que eu passei nesses últimos dias que eu pensei, poxa, não é justo, sabe? Poxa, por que não acontece? Por que não aconteceu? Eu não acho justo não acontecer. Mas não tem, gente, eu comecei a concluir que não tem como ficar brigando, dando murro em ponta de faca, sabe? Tudo que a gente tem que fazer para ir atrás, para conseguir as coisas, para ser ouvida, a gente tem que fazer. Tudo que a gente puder fazer, a gente tem que sempre estar fazendo, de uma maneira ou outra. Só que quando os caminhos se fecham, quando não tem como mesmo, é descansar e colocar a mente em outras coisas. Deixar aquela questão ali e ir para outras coisas, senão a gente acaba ficando maluco. E nessas reflexões minhas, eu comecei a entender um ponto muito importante na minha vida, que é o ponto de o que fazer quando eu não posso fazer.
o que fazer quando eu não posso fazer. O que fazer quando não está ao meu alcance, quando não é para mim, quando eu não sou aceita, quando eu não sou justificada, quando eu não sou aceita em alguma questão muito importante, que eu acho que é muito justa. O que fazer? Bom, gente, o que eu entendi é o seguinte, que quando não está no nosso domínio, a gente tem que colocar na mão, no meu caso, na mão de Deus. Eu falo no meu caso porque eu creio em Deus, tá? Então eu comecei a colocar na mão de Deus. Eu falei, Senhor, eu não tenho condição de resolver essa questão, fiz tudo que estava ao meu alcance, e se for preciso fazer, eu farei de novo, mas agora eu preciso colocar isso nas tuas mãos e deixar, e confiar. Se for para ser, será, mas como que eu vou trabalhar isso dentro de mim, Senhor? Gente, você é lutar contra você mesmo, sabe? E eu falei, como que eu vou aceitar colocando nas tuas mãos e não fica lá xeretando, mas e aí, vai dar certo ou não? Bom, não tem como fazer se não for de outra forma, gente. É realmente dependência de Deus. É você deixar o seu eu de lado e colocar Deus na frente e seja da vontade dele, porque tudo que você tinha que ter feito, você já fez. Eu queria ter essa fé muito forte que muitas pessoas têm na questão de falar, antes de eu tentar, antes de eu ir agir, antes de eu vou primeiro colocar na mão de Deus. Infelizmente, gente, eu não cheguei nesse grau de perfeição. Eu sou muito de ir fazer primeiro. E aí, quando eu vejo que não tem jeito mesmo, aí eu falo, Senhor, tomo nas tuas mãos. Mas tem muita gente que ela, antes de fazer, antes de ir atrás, primeiramente a pessoa já coloca nas mãos do Senhor, entendeu? E eu preciso chegar, eu preciso um dia ter essa fé tão forte, a ponto de primeiramente colocar nas mãos de Deus, esperar Ele agir. E depois eu ir, né? Porque eu não consigo, eu primeiro quero eu tentar e fazer. E essas reflexões, gente, que eu tenho feito, ela me fez chegar em um ponto de conhecimento meu que estava muito falho. Eu comecei a entender que eu não sou uma pessoa que confia muito em deixar nas mãos de Deus, sabe? Gente, não é que eu não confio, é que eu sou muito ansiosa. Então, às vezes eu coloco nas mãos de Deus e fico ali, mas será que vai? Será que Deus vai fazer? Não sei o que lá. Então, qual o ponto-chave que eu achei, que eu comecei a refletir, como que eu posso melhorar isso em mim? Bom, o ponto-chave, gente, assim, que foi ali o ponto gatilho para mim entender isso, foi que eu tenho que depender de Deus, que eu tenho que me assegurar nele, eu preciso fortalecer isso em mim. Eu tenho que fortalecer essa resistência de confiar em Deus plenamente, gente, e não meia em partes, tá? Bom, como que eu vou buscar isso, essa confiança? Exercício, gente, exercício. Então, como que eu faço? As pessoas, elas querem exercitar o músculo ali, elas começam a treinar, fazer exercício para aquele músculo ter firmeza, ter resistência e conseguir ficar forte, ali conseguir desenvolver. Então, qual a maneira que eu faço para exercitar a minha fé e a minha dependência de Deus? Exercitar esse ato. Exercitar, já que eu não consigo colocar tudo na mão de Deus, confiar, esperar, então eu preciso aprender a fazer isso. E como que eu vou aprender a fazer isso? Exercício diário, devagarzinho, um pouquinho de cada vez, que nem um bebezinho que está começando a andar, gente. E esses dias eu estou fazendo esse exercício, estou tirando a minha ansiedade, colocando na mão do Senhor, tirando todos os meus medos, a minha sensação de insegurança, e falando, Senhor, toma nas tuas mãos, pedindo ali todo dia para Deus me dar sustentabilidade, no sentido de fé mesmo, sustentabilidade espiritual, para mim ficar firme, em pé, e não ficar toda hora indo atrás para que aquilo se resolva.
Então, gente, todos os dias eu estou aprendendo, estou me alimentando disso como se fosse um bebezinho, gente, e tem sido muito significativo para mim. Eu vou ler uma palavra aqui para vocês que faz parte da minha meditação e faz parte daquilo que Deus tem tocado no meu coração, no sentido de buscar Ele, de se entregar a Ele e exercitar essa parte de confiança, entendeu? De confiança nele. Então vamos lá. Aqui no livro de Tiago, capítulo 4, e aqui no versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Esse trecho daqui da palavra de Deus, ele me deixa assim, ele me tocou fortemente no sentido que aqui diz que a gente tem que chegar a Deus e ele chegará a nós, né? Então, a maneira que eu estava colocando toda a minha força, toda a minha expectativa era no meu fazer, sabe? Era no meu fazer, no meu ir lá e resolver. E eu estava deixando aquela coisa de colocar nas mãos do Senhor e esperar. Na verdade, eu não estava nem chegando até Deus. E a palavra diz: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a ti. Então, quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente coloca Ele em caminhada junto com a gente, e a gente faz esse exercício de fé, de confiar, de esperar, Deus sabe o segredo do nosso coração, nossa vontade, nossos anseios, entendeu? Então, a partir do momento que a gente confia, a gente espera, a gente coloca na mão dele, a gente chega até ele, a gente se humilha na presença do Senhor, porque também, gente, eu falo que é questão também, no meu caso, tudo em relação a mim que eu tô falando agora, de me humilhar na presença do Senhor, de chorar, de lamentar, nem isso eu estava fazendo, gente, nem isso eu estava fazendo. Às vezes, dava os meus surtos aqui de tristeza, na melancolia, mas eu ficava ali segurando, chorava e ia fazer outras coisas. Então, até isso eu aprendi a fazer nesses dias de reflexão, nesse dia de ali estar com pensamento no Senhor, de chegar na presença dele, de ele até mesmo pedir perdão, me humilhar por todos os erros que eu estava cometendo, chorar, lamentar, e estava fazendo isso, não tem problema nenhum. Eu estava lamentando: Senhor, Senhor, o que eu posso fazer para aprender a ser essa pessoa que depende de ti, que só chega até ti sem precisar confiar só nos meus feitos, da minha maneira, entendeu? Eu precisei fazer isso, gente. E é uma coisa maravilhosa, porque é como se a resposta é muito rápida, e veio uma resposta muito rápida para mim. Esses dias eu tenho chegado na presença de Deus todos os dias, tenho entrado em comunhão com Ele, tenho orado, pedido, tenho... Não, gente, para ter uma moeda de troca. Ah, Senhor, eu vou fazer isso porque eu quero que o Senhor resolva isso. Eu já nem tô pensando mais em resolução de problemas, gente. Eu tô pensando realmente em resolver o ato espiritual, o ato de fé que eu preciso ter. Que independente das outras questões que tem que se resolver, a questão minha pessoal, espiritual, é o que precisava mais ser resolvida. A questão de fé, de se entregar, de entrega, isso era o ponto-chave. Eu preciso entregar ao Senhor e aceitar a maneira que Ele achar que vai ser melhor. Então, se tudo que eu estou pedindo, eu pedir ao Senhor e não for para ser, eu preciso aceitar de uma forma boa também. Entender que não é para ser dessa forma, então tudo bem também, sabe? Então essa dependência de Deus, essa dependência, esse fortalecimento de fé eu não estava tendo, gente. Então eu precisei me achegar a Deus, eu precisei me humilhar, eu precisei chorar, eu precisei lamentar, e o Senhor chegou até mim. Eu cheguei até Ele e Ele chegou até mim. O Senhor sempre chega
até nós quando nós chegamos até Ele. Então, gente, isso foi um divisor de águas na minha vida. E, assim, eu tive nesses dias agora uma alegria, uma surpresa muito boa, porque eu comentei em outros vídeos com vocês que eu estava tendo uma dificuldade de locomoção com meu filho de lá para a escola. Às vezes ele tinha crise no meio da rua e queria fugir, queria escapar. E de uma forma muito bonita, aconteceu uma coisa muito boa, que eu louvo e engrandeço a Deus por isso que aconteceu. Aqui no meu bairro eu estava tendo muita dificuldade de ter transporte gratuito para as crianças escolar. E no meio da minha aflição, nessa ida de ir e volta, eu tenho um carro, um Ford Ka, mas esse carro ele tá com um problema mecânico e tá com um problema que vou precisar investir muito dinheiro para resolver esse, então eu não estou usando ele. Então, gente, eu sempre tava pedindo para Deus me mostrar nesse tempo agora de se achegar a Ele, me mostrar qual é a maneira melhor de esperar, como que eu posso fazer, e Deus foi aquietando meu coração. E no meio de tudo isso, gente, aconteceu uma coisa muito boa, porque eu tava esperando o bilhete especial do Bernardo, sabe, pra gente estar, e ainda estou esperando, mas aconteceu uma coisa boa, que a escola ligou aqui em casa e falou pra mim: olha, saiu uma vaga na TAG, que é o transporte escolar gratuito, para o Bernardo, você se interessa? Eu falei: lógico que eu me interesso, gente. É uma coisa assim muito boa, porque ele vai ter transporte para levar e buscar na escola, já não vai ter aqueles perigos da caminhada. Quando eu venho com ele está estressado, às vezes tem crise no meio da rua. E eu sou muito grata a Deus por isso, gente, porque é uma coisa que eu tava também querendo resolver e Deus me ajudou nessa parte também. Então, gente, mas eu não tô querendo aqui dizer que a gente tem que ficar trocando, eu vou ter fé em Deus porque Ele vai me dar isso. Não é só isso, gente. Quando eu falo de dependência de Deus, é simplesmente para tudo, assim, depender mesmo de você falar: poxa, isso não quer dizer, isso não anula você ir fazer também as coisas, você correr atrás, não quer dizer que não é para fazer isso. Mas o que estava acontecendo comigo é que eu só estava querendo ir atrás e resolver, e eu não deixava Deus agir. Tipo, eu nem me chegava a Deus, praticamente eu nem orava, eu só pedia: tomara que dê certo, meu Deus, está nas tuas mãos, mas não daquela forma verdadeira, daquela forma de entrega mesmo. Simplesmente eu estava na minha mente assim: poxa, vai ter que dar certo porque é uma coisa justa, eu estou lutando por justiça. Só que eu estava me esquecendo do mais importante, que Deus tem que estar na frente de todas as coisas. E se eu não entender isso, gente, é questão de fé. Por isso que eu falo, é questão de fé. Porque muitas pessoas podem olhar e falar assim: ah, não, mas as coisas têm que acontecer porque tem que acontecer. Mas hoje eu entendo que a gente tem que ter dependência de Deus, sim. A gente tem que buscar Deus para tudo. Porque as coisas, elas têm de ter um acontecimento ou não, e a gente tem que saber aceitar essas formas. E quando a gente tem essa dependência, essa ligação espiritual, essa ligação de fé com Deus, a gente consegue aceitar melhor as coisas, ter força, ter visão sobre tudo, entendeu? Então isso foi maravilhoso que aconteceu comigo e tem acontecido esses dias. Deus, Ele tem chegado a mim, eu tenho chegado a Ele, e Ele tem me sustentado, tem me dado força, tem me dado visão de coisas que eu não estava observando. Eu estava observando de uma face só e não estava observando outras coisas, sabe? E Deus tem me dado essa visão e eu sou muito grata a Ele. Sou grata porque o Senhor Jesus tem me dado força, o Senhor Jesus tem me dado consolo através do seu Espírito Santo. Então, gente, coisas que eu precisava vir aqui falar com vocês. Desculpa, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava compartilhar isso com vocês, tá bom? Essa alegria de ter a minha vida nos braços do Senhor, de ter a minha vida na dependência de Deus. É isso aí, eu quero deixar um beijão pra vocês, quero deixar um abraço pra vocês e que Deus os abençoe e dê direcionamento pra vida de vocês em todo momento.
Então, eu também queria deixar essa palavra aqui, para que vocês tenham, assim, a alegria de ler, que é Tiago 4, tá? Essa parte do versículo 4, do 8 em diante, me tocou muito para estar me aproximando e estar chegando até Deus. Então, eu precisava também compartilhar com vocês, tá bom? E é isso aí. Um beijão, até o próximo vídeo.